vai tocar o fundo da humanidade, onde ela começa a desaparecer. Vai tocar aquele fundo onde se encontra junto com os porcos. Ainda mais está num nível mais baixo do que os porcos, porque ele está servindo aos porcos. É servidor dos porcos. Esse é o fundo, tocar fundo, mais baixo do mais baixo, né? Como imagem. E naquele lugar, dessa descida até os infernos, né? Essa descida profunda, é aí que na solidão profunda o filho mais novo vai começar a mudar. Algo vai acontecer. Lá no fundo de tudo. O filho, naquele instante da solidão, quando ele se sente sozinho, o filho vai operar uma passagem, vai fazer uma passagem. Ele vai passar do apetecer ao desejar, naquele fundo da solidão. Quando desce até o nível dos porcos, a partir desse fundo, daquele fundo áspero, daquele fundo difícil, ele vai ressurgir. Ele vai ressurgir pelo desejo. Por quê? Porque ele começa a desejar voltar para o Pai. Aparece do apetecer, começa a desejar. E o que deseja? Ele deseja a presença do Pai. Estar na presença do Pai. Esse é o desejo dele. Os trabalhadores do meu Pai, eles têm de que comer. O Pai dele é enxergado a partir daquele fundo escuro, é enxergado como aquele que é próximo dos últimos, dos jornaleiros que trabalham com ele, né? O Pai não é enxergado como o possuidor, ou aquele que possui os bens, aquele que tem o dinheiro, mas simplesmente ele é enxergado a partir daquele fundo áspero, é enxergado como aquele que é próximo dos jornaleiros que trabalham com ele. Essa é a ideia do filho, lá no fundo. E ele vai voltar. Esse é o motor, primeiro, para ele voltar. Ele começa a desejar estar na presença do Pai, né? O desejo se transforma. Ele volta. De outra parte, o filho mais velho, aparentemente está no lado do tecido mais correto e mais bonito, né? Porque ele está junto com o pai na casa, trabalha, etc. Ele apetece apenas o dinheiro, né? O tempo que é preciso. Ele é incapaz de gastar, ele é incapaz de viver simplesmente, né? Ele se entende como aquele que possui bens e dinheiro, né? E por isso que ele fica zangado quando o pai decide fazer uma festa pela volta do filho, né? Ele sempre estava aí, é a fala do pai. Ele sempre estava aí, mas sempre apetecendo ter mais e ter mais, né? Dinheiro. E o pai simplesmente desejando estar bem com seus filhos. Então, isso pode nos ensinar algo fundamental nessa caminhada de nossa vida. A gente estava falando que sempre estamos buscando transpor aqueles limites e atingir os confins, né?
aquilo só é possível se é feito a partir do desejo, não a partir dos apetites. Só é possível fazer aquilo de maneira autêntica se somos capazes de fazer essa distinção. Qual é o desejo? Se o desejo é aquilo que nos acompanha e nos conduz para atingir esses confins, esses limites e transpor aqueles limites, é o desejo que é o motor. Enquanto que se é apenas os apetites que nos acompanham também, isso, o perigo é simplesmente se desviar, né? Se desviar como um filho mais novo ou como um filho mais velho. Então, é necessário como estruturar nosso desejo, é necessário colocar uma estruturação ao nosso desejo. É tarefa permanente. É tarefa permanente. Essa é a educação, né? A educação, estruturar o desejo. Alguém me ofereceu um livro há pouco, cujo título é A Pedagogia da Virtude. E imagino pelo título que vai nesse sentido também, né? Uma educação é possível se tem uma estruturação do desejo, né? Devemos estruturar o desejo. Então, é como tarefa. E essa estruturação do desejo só é possível na medida em que a gente reconhece que nossa vida está atravessada de uma desmesura, de uma desproporção, de uma desmesura, né? O ser humano é desmesurado, somos desmesurados, sempre mais, sempre buscamos mais o desejo nos leva, né? Estamos como feitos daquilo, né? Desse desejo profundo. Estamos feitos de água, 75% de água, mas curiosamente sempre temos sede, né? Um adulto parece dizer que tem 75% do corpo é água. Mas curiosamente, por isso mesmo a gente tem sede, né? Somos feitos de água e temos sede. Mas ao mesmo tempo estamos feitos de Deus. Nascidos de Deus, nos diz João, no primeiro capítulo, né? Somos nascidos de Deus. Nascemos de Deus. Então somos feitos de água, mas também somos feitos de Deus. E por isso estamos sedentos. Essa sede para nos abrir aquele que nos dá sede. Curiosamente, nossa estrutura é aquela sede que nos abre aquele que nos dá a sede. E essa sede é enorme, exatamente como Deus é. Por isso que aquela poesia do Benjamin González Buelta é isso justamente. Se nos satisfaz saber é para buscar o que não sabemos. Se nos alegramos com o que somos é para sair rumo àquilo que não somos. Somos uma pergunta com respostas parciais, mas só Deus é a resposta. Somos felizes com os amores humanos, mas só quando tem o brilho do absoluto. Então estamos como conduzidos por essa força do desejo, mas é preciso estruturá-lo. E nessa desmesura a gente precisa se deixar levar por esse desejo a mais, né? Isso nos lembra o famoso magis da espiritualidade inaciana, mas nunca sem sua relação com o minus.
somos convidados a mais, mas no reconhecimento que nosso desejo deve se estruturar no reconhecimento de nossa pequenez. Né? Aí está essa relação. Desmesurados, mas estruturados. Desmesurados no sentido que queremos mais, reconhecendo nossa vulnerabilidade, nossa pequenez, reconhecendo nosso avesso, reconhecendo nossa limitação, nosso limite, etc. Né? Queremos mais, mas sabemos qual é nosso limite. Sempre buscamos mais, mas sabendo que tem um momento em que a gente precisa parar. Queremos mais, mas reconhecendo que um momento se instaura em nós algo que quebra a nossa estrutura, né? E nos faz cair na conta que atingimos um limite. Né? É a vida, é a busca, né? Como aquele que está caminhando e chega a uma situação de exaustão, né? De cansaço, fica sem fôlego. Não podemos continuar mais, tem um limite. Mas é o limite da vida. Mas não podemos deixar de subir, não podemos deixar de buscar, de atingir aquilo que nos inspira, aquilo que nos leva, como peregrinos, como viajantes, etc. Né? Talvez para ilustrar aquilo, porque faz parte do nosso, a gente escolheu um exemplo, um vídeo que a gente vai acompanhar como metáfora de nossa própria vida, né? E talvez vocês achem alguma resposta por aí. Você estar na montanha desempenhando um esforço físico intenso, muitas vezes correndo riscos, gera-se uma grande introspecção, assim, você começa a pensar em tudo na sua vida, naquele momento que você está ali. É incrível como a minha cabeça viaja nesses momentos que eu estou na montanha. E aí você começa a se conhecer, começa a resolver problemas dentro de você e ter forças para encarar o mundo em si, encarar pessoas, encarar situações. Então, isso causa uma evolução. Assim, eu percebo que eu melhoro a partir do momento que eu vou para a montanha e eu volto para a cidade. Eu precisei ir até a montanha para poder me encontrar, para poder me ver, né, diante de um espelho. Eu não ganho um troféu, uma medalha, por ter chegado no alto de uma montanha. Eu acho que uma das maiores recompensas é aquela vista maravilhosa, porque aquela vista me traz um momento de contemplação. É naquele momento que eu me encontro, naquele momento que eu faço minha comunhão com Deus, naquele momento que eu tenho vontade de voltar e contar para todo mundo o que eu vi, e depois voltar novamente para absorver um pouco mais dessa energia, daquela visão, para poder novamente fazer com que a minha vida continue tendo sentido, né? Então eu preciso da montanha, porque é onde tudo acontece para mim. É importante respeitar os próprios limites, mas como nós vamos ampliar os nossos limites se a gente chegar a esse limite e realmente retroceder? O que acontece? Quando você chega realmente no teu limite, naturalmente esses limites se expandem, desde que você tenha a consciência necessária de não ultrapassar prematuramente esse limite. Eu poderia dizer para você que eu não tenho medo, o que seria uma mentira. Eu tenho medo, mas eu trabalho muito com o meu medo. Eu não deixo esse medo me dominar, porque a partir do momento que você der atenção para esse seu medo, você começa a criar um bloqueio interno, psicológico dentro de você. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu nunca penso que eu não vou conseguir. Se eu entro no lance, eu entro para fazer o lance. Ou eu falo, tudo bem, eu não vou, é muito para mim, vem você, porque a gente sempre trabalha em dupla, né? E geralmente o teu colega vai. Mas não é muitas vezes porque ele é melhor ou pior que você. Porque se ele entrar ali com mais confiança, ele vai fazer o lance. Então naquele momento que eu
falta para você a confiança. Você tem que confiar. A satisfação não está apenas em chegar no alto da montanha. O aprendizado, o conhecimento você adquire justamente em olhar para os lados nessa escalada. O alpinismo para mim é isso, não é o cume da montanha sim. É lógico que o cume da montanha é o ápice, é a realização de todo esse projeto, esse ensejo. Então é questão lógica, eu gosto de desafios. Então vamos lá pôr a bandeira do Brasil lá em cima, vamos. Como é para chegar lá nós vamos vivenciar tudo isso e ainda vamos pôr a bandeira do Brasil lá em cima. Ótimo, né? 2 de junho de 2005, eu e Ivan estamos no topo do mundo. Depois de 10 anos, novamente o Brasil chega no topo da maior montanha do mundo. Então, parece que este vídeo, de maneira muito vivencial, muito concreta, uma vida humana concreta, num esforço por fazer aquela ascensão do monte mais alto do mundo, maior, o Everest. Claro, é alimentado tudo isso pelo desejo, né, que a gente está falando. Mas na consciência dos limites, essa desmesura da vida humana, de nosso itinerário, curiosamente está como balizado, está acompanhado, jalonado por essa consciência dos limites. Mas essa consciência dos limites está acompanhada de algo fundamental. Eu não sei se vocês perceberam aí. A confiança. A confiança. Ele acredita nos outros. Ele tem uma fé, uma confiança fundamental naquele que está fazendo caminho com ele. Ele não pode ir sozinho. Claro, é o itinerário dele, ele quer chegar lá no topo do mundo, no teto do mundo, mas isso é possível só acompanhado. Ele fala da confiança, não? Confiar no outro, aquela cena que eles colocam aquela ponte, né? É um abismo, colocar pontes para atravessar, para poder franquear, para poder transpor os abismos, faz parte da caminhada nossa. Mas precisamos de confiança fundamental, né? Aquele desejo que nos conduz, nos alimenta, né? É como fundamental, não aparece. Então, essa caminhada está feita de fé, com todas essas palavras. É aquela fé humana, aquela fé fundamental, é aquela fé que é alimentada desde os primeiros dias de nossa existência, né? A confiança fundamental naquela que me sostém, que me mantém nos braços, né? Da mãe, do pai. Então, essa confiança fundamental aparece aí. Mas se vai manifestar ao longo de nossa vida. Esse filme, esse vídeo me impressiona muito porque, claro, ele faz uma reflexão sobre a caminhada dele, né? E faz um relato, aquilo que experimenta, sente, como se prepara. E quando ele está no final com a bandeira do Brasil, ele consegue ser filmado
mas praticamente sem fôlego, né? Ele está falando, você está precisando de ar, mas ele atingiu aquele limite, mas ele está falando ainda. O fôlego está no limite, né? Praticamente sem fôlego, mas ele consegue falar, articular palavra. Isso para mim é uma imagem fundamental, precisamente disto que a gente está falando, né? Uma ascensão constante às montanhas, e aquela frase dele quando expressa a consciência do limite, né? Eu vou aos poucos. Primeiro eu vou atingir o cume, claro, eu vou atingir o cume, que é o ápice da caminhada e tudo mais, mas antes eu passei por diferentes momentos, né? Etapas. Tem etapas. Essa é a caminhada da vida espiritual, da vida cristã. Nós chegamos no cume num caminho único. Essa é a figura. Senão que precisamos atingir diferentes patamares, né? Diferentes plataformas. E ficar um pouco, aqueles desenhos que se faz da rota dos alpinistas, né? Ou andinistas, precisam passar noites em alguns lugares, porque não é possível fazer um caminho de uma vez, né? São dias para uma ascensão, muitos dias, né? Esperando as melhores condições, etc. Então, eu acredito que isso pode nos ajudar a compreender aquilo da relação com o desejo, né? Não podemos viver sem o desejo, não podemos caminhar. Aliás, o desejo nos estrutura. O desejo é aquilo que nos confere a verdade de nossa existência. O desejo é entendido como aquela paixão pela vida, né? A paixão dele é atingir, a paixão dele é fazer ascensões constantes às montanhas. Uma das metas é o Everest, mas aquilo que ele realiza é a constante ascensão a diferentes montanhas, diferentes pontos, né? Ele nos acompanha, esse desejo estruturante nesse sentido. A paixão é o que nos coloca como homens verdadeiramente verdadeiros, né? Um homem sem uma paixão, um ser humano sem uma paixão, não sei se é possível, né? Que tenha uma vida verdadeira, né? É a paixão que nos estrutura, né? Buscamos, mas na consciência dos limites, né? Homens apaixonados. Mas tudo isso não é simplesmente qualquer coisa, é aquilo que a gente falava antes, né? Precisamos estruturar esse desejo. E claro, vocês imaginarão que eu não posso pular aqui algo fundamental da minha espiritualidade, aquilo que eu tento viver cada dia. Conhecem vocês, a maioria, imagino, os exercícios espirituais de Santo Inácio. E já no número 1 dos exercícios aparece justamente aquela necessidade de estruturar o desejo, né? Ordenar, ele usa a palavra ordenar, mas ordenar os afetos que poderiam nos desviar, né? Se trata de ordenar os afetos. Ele fala dos afetos, mas o fundo da espiritualidade inaciana, entre outras, claro, não é a única, é um modo. O que estrutura a espiritualidade inaciana, nesse sentido? É o desejo. Não podemos entrar no caminho cristão, segundo a experiência espiritual de Inácio, se não é movidos pelo desejo. Um noviço, aquele que é candidato para ser jesuíta,
interrogado uma vez se ele tem desejos de viver aquilo que viveu Jesus, né? Se não tiver desejos, né? Se não desejar, né? Se não desejar a cruz do Senhor, então simplesmente não é aceito na companhia de Jesus, né? Ou seja, a primeira condição é o desejo do desejo. Mas de quê? Diz usar as mesmas roupas que Jesus, a mesma libreia, como diz, né? As mesmas vestes, acompanhar Jesus. Então, o desejo é aquilo que configura todo o caminho cristão, me parece, e na espiritualidade inaciana aparece como aquilo, né? Justamente ordenar, estruturar o desejo. E o que nos permite caminhar para frente, né? Exercícios espirituais para ordenar nossa vida, de toda afeição que pudesse estar não no lugar desordenada, né? Aquela distinção que antes a gente fazia entre apetites e desejos, é a mesma coisa, é o mesmo, só que continuamos, né? No número 98 dos exercícios espirituais tem uma oração fundamental, né? Para aquele que já avançou, está conhecendo Jesus e se decide a seguir aquele caminho, o caminho cristão. E ele propõe e nasce uma oração que diz assim: Eterno Senhor de todas as coisas, eu faço a minha oblação com o vosso favor e ajuda, diante da vossa infinita bondade e diante da vossa Mãe gloriosa e de todos os santos e santas da corte celestial. Eu quero e desejo, e é minha determinação deliberada, contando que seja vosso maior serviço e louvor, imitar-vos em passar por todas as injúrias e por todas as humilhações e toda a pobreza, assim atual como espiritual. Se vossa Santíssima Majestade me quiser escolher e receber em tal vida e estado. Pouco é esse eu quero, a distinção que Inácio faz, eu quero e desejo, né? A distinção entre querer e desejar também. O mais forte é o desejo, eu quero e desejo. Ou seja, nossas escolhas profundas, aqueles cumes que queremos atingir, só podem passar pelo desejo. Não tem outro caminho. Se queremos ser navegantes, ou viajantes, ou peregrinos, se queremos atravessar, queremos realizar essa travessia de nossa humanidade, só é possível pelo desejo. Não tem outro caminho. Não? Mas esse desejo deve ser temperado, deve ser equilibrado em muitos momentos, não? E sermos conscientes que é preciso fazer tudo aquilo em companhia, confiando. Não estamos sozinhos, né? Como o alpinista que nos conta, né? É preciso aquela fé, é preciso avançar confiando no outro. Haveria como uma necessidade fundamental de acreditar naquilo que na linguagem cristã se chama de graça. Estamos acompanhados por uma graça fundamental, uma graça original. Aquilo que nos acompanha é uma graça original. Graça original, aquilo que é o primeiro, que nunca nos deixa, que sempre está, aquilo que nos estrutura, que nos acompanha sempre, né? Essa graça original, essa presença de Deus em nossa vida, esse Deus que se manifesta e age em nós todos os dias em nossa vida, né? Tem aquela graça original.